Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre a polaridade, vida e morte. Vida e morte é algo que, desde que a gente nasce, a gente já convive com isso. E cada um tem uma opinião, cada um tem, uma sugestão a dar, acredita nisso ou não acredita naquilo. E por ali nós vamos, por incontáveis encarnações, para quem acredita ou não, nessa situação. O que eu quero trazer aqui hoje para você não é. Eu já falei em outros áudios sobre morte e tudo mais, mas eu não queria trazer um assunto técnico de morte ou vida após a morte, né? Nada disso. Eu queria trazer um momento mesmo de reflexão para que você, né, cutucar aí a tua ameba, o teu ser, dentro daquilo que você realmente acredita, daquilo que faz a diferença para você, individualmente para cada um. Essas reflexões que eu envio aqui, ela é individual. Você recebe, cada um de vocês vão ter uma ideia. Cada um que estiver ouvindo esse áudio vai ter uma situação, vai ter ser propenso a isso ou aquilo. Porque vai depender muito da crença, do como foi criado, o que você acredita, o que você põe dentro, o que você tira, né? Então não tem uma verdade absoluta, mas tem um cutucar ali para saber mesmo o que realmente isso faz dentro de mim. Essa é a minha proposta. Sempre o que vem para você, o que entra aí, que você se envolve no mundo, quais as consequências disso na tua vida, única e exclusivamente no indivíduo, no ser humano que escuta isso. Então, quando a gente fala dessa polaridade da vida, né, porque a vida ela é dual, né? A vida são duas mãos. A gente tem essa história do faz paga, né? O mundo dá voltas, o que vai e vem, né? É uma coisa mais genérica em cima da coisa. A gente não consegue compreender exatamente tudo que está ali dentro. E há um infinito de possibilidades, né? É a história do coelho na cartola, né? O coelho sai da cartola, ele deve ter que ele entrou por algum lugar. Ele já existia num outro plano, em algum outro lugar, porque não vai sair nada do nada, né? Se nunca existiu um coelho, não vai sair o coelho da cartola. Alguém pôs lá, mas se colocou lá, ele já existia em outro plano para poder pegar e colocar ele ali. Nada não acontece do nada. Tem uma frase, da gente que, né? Nossa, do nada isso me aconteceu. Não, do nada, nada acontece. Tudo tem uma dualidade, tudo tem uma polaridade. A gente estuda isso na escola, o planeta, né? Ele tem as polaridades dele. Dentro da tua casa, o mais comum é a eletricidade, tem a polaridade. Né? Então a gente precisa, ó, tem positivo, tem negativo, tem neutro, tem isso, tem aquilo. Então em várias situações a gente consegue. Dentro da tua tomada tem lá dois fios. Se você desliga um ou outro, que as pessoas chamam de polaridade, né, de neutro, faz, não vai funcionar. Eu preciso dessa junção dos dois para que aconteça dentro do teu carro, na bateria, né, do carro, positivo e negativo. Tá tudo ali. Então, essa polaridade, vida e morte, o intuito mesmo hoje aqui é para fazer você pensar no que isso realmente faz dentro da tua vida. Todo mundo diz que a morte, né, lá pelos antigos, lá desde que o mundo é mundo, eu não vou entrar em papo histórico, filosófico, nada disso, tá? Eu não quero colocar nada desses elementos em cima. Eu quero que você desenvolva ali o teu pensar nesse momento. Então diz que lá foi inventado, o homem criou isso porque ele tinha medo da morte. Mas como é que ele tinha medo da morte? De onde vinha esse medo? Será que era medo mesmo? Eu não sei se vocês conseguem captar, chegar onde eu quero chegar. Né? Porque se eu falo, olha, tinha medo, mas é fundamentado em quê tinha medo?
Será que não tinha uma outra situação, um outro plano? Então, quando você tem a consciência dos símbolos, o que, ao meu ver, pode ser uma evolução do homem, pode ser, né? Uma evolução do homem. Então, falar isso é muito primitivo, a gente usa esse termo. Olha, isso é primitivo demais. Mas você pega um animal, o animal é primitivo. Na situações, na questão dos símbolos, eu até gravei um áudio aqui para vocês falando de símbolos, o homem acredita em Deus. Nem todos, né? Até na Índia, né? Um país que é, né? Muito dos deuses, mais de, né? Milhares de deuses lá, tem gente ali que não acredita. É uma grande minoria que não acredita nisso. Mas tem pessoas dentro da Índia que não acreditam em Deus. E no mundo a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que realmente não acreditam em Deus. E a outra grande maioria acredita. Então fala assim, o animal, né, os bichos, eles não têm essa visão simbolista. Então o bicho, eu não acredito, meu gato não acredita, meus gatos em Deus, meus cachorros, né? Eles não têm essa visão de Deus. Você nunca viu um bicho idolatrando Deus, né? E conversando e falando e tá ali. Eles não têm isso. Porém, quando a gente fala assim, isso é muito primata, né? É uma visão muito primitiva. Então o homem tinha medo da morte, por isso ele criou tal coisa. Os animais têm medo da morte também no instinto de preservação. Então será que isso é muito, né, primal mesmo? Ou foi um símbolo criado para justificar e ter o medo da morte? O homem criou isso. Mas será que na polaridade da vida e da morte tem um equilíbrio? Entende, gente, onde eu quero chegar? Porque nós temos os animais que não acreditam, mas nós acreditamos. E muitos de nós não acreditamos. Então nós criamos um símbolo da morte, uma situação ruim, triste. Você perdeu um ente querido, você dá escândalo, chora e fica mal. Tem gente que tem um relacionamento, perdeu o bem, nunca mais se relaciona com ninguém, passa 20, 30 anos, 40 anos ali sem ninguém, nem um chinelinho mais pro pé, porque nossa, eu amava casamento uma vez só para a vida inteira. Será que isso não é um grande símbolo da própria religião? E o que que tem você, né, ter outros relacionamentos? A gente vê isso acontecendo o tempo todo e dá muito certo, outros não dão. Então, onde a gente tenta entrar nessa polaridade, hoje a coisa aqui é questionável. Eu estou levando questões para vocês mesmo, para fazer vocês pensarem e refletirem um pouco sobre o que está aí dentro, o que vocês acreditam, para que mexa um pouco aí dentro com vocês. Hoje eu não vou levar respostas, eu vou levar perguntas. Para que vocês mesmos se desafiem dentro de vocês. E veja até onde as respostas vêm em cima de uma crença. E aquilo que você acredita é o que é dentro da tua vida. E esse é um ponto que eu quero chegar através dessa reflexão hoje, mais profundo, porque todas as outras que eu gostaria, pelo menos, que fosse assim. Então, à medida que eu inventei a morte, né? Inventei que eu digo assim, um simbolismo para a morte, eu começo a olhar no mundo inteiro que esse simbolismo ele está em alguns lugares, mas em outros não. Então, se é uma coisa muito primitiva e inventou aquilo porque tinha medo da morte, tem alguns lugares que, assim como acreditam em Deus e outros não acreditam, tem gente que fica triste e tem gente que faz festa. E faz, né? Todo um ritual maravilhoso e é como se fosse uma festa de aniversário, um casamento, uma formatura, festa mesmo, é muita alegria. Então, é por isso que considero, né? Os antropólogos também consideram uma grande evolução humana essa consciência simbólica das coisas. Então, nós temos essa polaridade. Tudo na natureza tem uma polaridade.
Você vê o dia, você vê a noite, você vê a hora que está ventando, a hora que não está ventando, você tem o calor, você tem o frio, você tem primavera, verão, outono, inverno. Dentro de todo esse contexto, você vê ali terra, grama, árvores, né? Os minerais, os pássaros, a vida toda, tudo que engloba o nosso sistema dentro dessas variantes, dessas polaridades. Ó, em determinados períodos, a árvore mais florida, mais cheia de folhas, de flores, né? Mais verdinha. Em determinados períodos, só aquele galho seco, você pensa que ela morreu. Então ela está dentro de todo esse contexto e ela sobrevive dentro desta polaridade. Assim somos nós. Só que aí quando nós olhamos para a morte e nós colocamos tudo na vida e nada na morte, será que faz sentido? Será que isso realmente é desta forma? A morte acabou, não tem mais nada ali. E qual é o sentido disso tudo? Se tudo é dual, se tudo tem uma polaridade, porque só a vida é preciosa e a morte não. Então é para cutucar mesmo, gente, tá? É para que você reflita a respeito disso. Eu não lembro quem foi que disse isso, né, agora, mas falou que o homem ignorante é o que lê o livro. Porque o homem sábio, ele lê o livro da vida, a natureza. Os índios fazem isso com maestria. Os antigos, né? Porque hoje índio também. Vou falar uma coisa para você, pelo menos os que aparecem por aí pra gente ver, né? Não dá não. Mas o índio mesmo ali, da terra, ele sabe ler a natureza. Tanto é que quando a gente vê uma situação dessa, a gente encanta, né? Olha como isso aparece nos filmes, às vezes nas novelas. Então as pessoas se identificam com aquilo, com o índio. Porque sabe fazer a leitura da natureza. Entende o recado. E entende as lições dessa dualidade, dessa polaridade da vida. Então, o convite que eu tenho aqui para vocês é que você pare e pense um pouquinho sobre a morte, não como uma situação assim triste, porque se você visitar, como já falei aqui, outras culturas, você vai ver que tem muita alegria e que tem outras situações. E se você entrar num cunho mais religioso, mais místico da coisa, aí tem a vida após a morte, e tem os espíritos, e mentores, anjos, arcanjos, e tem tudo mais. Eu não quero entrar nisso. Eu quero que você entenda essa polaridade. O simbolismo que você tem de que a vida você precisa valorizar ela e a morte você tem que fugir dela. Será que a morte não é aquele coelho da cartola? Que só existe em outro plano? E só está ali? Será que nós não estamos na vida porque nós já passamos pela morte? Tira a crença de acreditar em vida após a morte ou não. Tá? Porque tudo que você aprendeu vai ser, né, uma situação ali de acordo com a escola que você veio, com a escola em que você estudou. Se a gente está no cunho religioso, nossa, milhões. Cada um vai acreditar de um jeito. Não, eu não quero isso. Eu não quero que você pense na vida após a morte através daquilo que você aprendeu aqui. Mas será que eu só não estou vivo porque eu já passei por um plano chamado morte? Porque senão eu não estaria aqui na dualidade. O simbolismo do coelho na cartola é muito legal por causa disso. Só está lá porque já existia. Em outras reflexões aqui eu falei, o homem, ele inventou. O homem não inventa nada. O homem, ele só descobre o que já existia. A grande inteligência da ciência, né, de todos os estudos, das pesquisas, que são valiosíssimos para a gente poder entender no nosso momento atual. Você vê que em pandemia fizeram vacinas rápidas, as coisas, né? Várias doenças e pesquisa e vai curando e as doenças vêm e a gente vai curando, vai achando, a ciência vai descobrindo uma série de coisas, a tecnologia vai crescendo, mas isso tudo já existe.
Aí quando a gente pega o, né, eu vou chamar de mito, né, para vocês entenderem, para ter uma separação aqui, quando fala de extraterrestres e as tecnologias avançadas, os filmes hoje, já contei muito isso aqui com vocês, os alienígenas vêm para invadir a Terra, para dominar o homem, para dominar o mundo. Quer dizer, os alienígenas vêm com uma visão materialista humana. O homem tem esse desejo de dominar o mundo, ser o mais forte. É um instinto até, né? Dentro do mundo animal também tem isso. Olha, eu tenho que dominar ali, eu tenho que ser o mais forte, o macho dominante. Então a gente traz essa coisa primitiva dentro da gente. Mas será que tudo que vem do espaço vem para dominar a gente? Vem para fazermos escravos? Sempre são mais fortes do que a gente sempre vai ser nada? Olha você, ser humano, diante da grandeza da natureza, percebemos que nós somos tão pequenininhos diante da mãe natureza. Pô, mas será que a gente não é nada, uma bostinha? Não tem a nossa importância? Isso é para cutucar vocês. Porque a gente sempre se acha menor. E essa coisa de menor veio de um conceito religioso, de um simbolismo. Eu não vou entrar na coisa da religião, das tradições. Eu estou colocando aqui para você de onde eu cheguei a essas conclusões. Então eu tenho que ser submisso, fraco e potente, porque eu tenho um Deus maior. Mas eu estudei e lá estava escrito, todo mundo que acredita nos gregos falou: vós sois Deus, só não entendeu ainda. E eu fico falando, pô, tem uma polaridade aí, tem uma dualidade. Eu não sou essa merdinha que falaram que eu era dentro desse contexto simbólico. Dentro desse simbolismo, ó, falou que você é o cara. Então, quando eu estou diante disso, a televisão mostra, né, a natureza, que é muito grande, nós somos pequenos, nós somos pequenininhos, quem somos nós? Nós somos partes integrantes desse processo. Nós somos a natureza. A gente admira tanto, olha, não vamos, né, as queimadas, não vamos destruir o verde, não vamos fazer como se o verde fosse algo fora. Como se a natureza fosse uma coisa que nós precisássemos cuidar dela. Isso é um simbolismo dentro da minha visão, Jorge, eu. Nós somos a natureza. Quando eu destruo a natureza, eu destruo a mim também. Quando eu falei para vocês aqui num áudio sobre, né, a mente é um negócio grande, tá todo mundo dentro, que a gente aprendeu que a mente está dentro da gente, quando na verdade nós estamos dentro da mente, eu usei até o termo como você tem atmosfera. Se você sai daqui para qualquer lugar fora do nosso plano, você precisa levar a atmosfera, senão você não respira. Então nós estamos dentro da atmosfera, tem um campo aqui ó, gravitacional, né, como uma bolha e está todo mundo ali dentro. E todo mundo respira do mesmo ar. O mesmo oxigênio é para todo mundo. Eu não tenho o meu oxigênio. Você não paga uma luz, dá uma conta de oxigênio. Está aí para todo mundo. Porém, se eu poluir esse oxigênio, se eu poluir essa atmosfera, logo todo mundo vai sentir essa poluição. Então nós temos ali uma polaridade muito grande. E o que que conversa com essa atmosfera? O nosso pulmão. Nós temos aqui um sensor chamado pulmão e esse pulmão conversa lá, ó. Tem uma polaridade, tem uma troca o tempo todo para que isso funcione. Então entra o ar aqui, processa, sai, vai lá fora, processa, vem e tem uma troca ali. Oxigênio, gás carbônico, né? E tudo mais. Então, quando um polui, todo o resto polui. A natureza é isso. Quando um destrói, destrói todo o resto. Então, tudo é dual dentro da nossa existência. Então, o que você acredita como coisa lá fora é o que foi aprendido para você. Quando você não entende a morte, é porque você não curtiu a vida. É porque você ainda não entendeu a vida.
E dentro das minhas pesquisas, sempre tem um choro, sempre tem uma agonia, né? Uma tristeza, uma situação, um pesar muito grande, né? De peso nas costas, principalmente aí dentro de um falecimento de uma pessoa que foi, principalmente se foi um ente querido da gente, é que você não viveu com aquela pessoa o que você acha, pelo menos na cabeça, que poderia ter vivido. E agora você tem a ideia de que nunca mais você vai se encontrar, nunca mais você vai ver aquilo e tem um pesar, porque lá dentro, na cabeça, fala, eu podia ter feito melhor. Aí entra naquilo que quem acompanha já viu nos áudios aqui, o poderia, o deveria, o devia. Mas a gente não pergunta se tem condições para. Mas a sensação de perda, de que eu perdi, faz com que eu sofra. Sendo que você perdeu tantas coisas na sua vida. Tem coisas que você perdeu que nem lembra mais e que você gostava. Porque a vida ela sempre entra coisas e sai coisas, entra coisas e sai coisas. Depende do caminho que você está. Depende de onde você vai estar, o que você vai estar fazendo, você vai ter uma bagagem. Não adianta eu estar fazendo uma excursão no Alasca com, né, sungas, biquínis, shorts, né, camisetinhas. Não é funcional. Não adianta eu estar aqui, né, lá em cima, norte, nordeste, com casaco de pele, né? Aquelas blusas, cobertores, aquelas coisas. Não faz sentido. Então, para cada momento que eu estiver nessa caminhada, eu vou ter que ter um tipo de bagagem. Eu vou ter que entrar com algumas coisas e depois retirar algumas coisas. Coisas virão na minha vida e coisas sairão da minha vida. E quando você entende essa polaridade, essa dualidade da vida, você consegue viver com o que nós chamamos de adversidades. Quando você tem uma situação, não, isso me fortalece, eu vejo as pessoas falar isso, né? Me fortalece, você toma porrada, levanta, que orgulho, tem que apanhar para aprender. E eu fico pensando naquilo, eu falo, mas será que é só apanhando? Será que eu tenho que me lascar para eu poder entender? Será que aquilo que eu chamo de porrada não pode vir como um ensinamento? Não pode vir mais tranquilo, mais doce, mais leve? Tudo tem que ser pesado? Então toda morte eu tenho que chorar? Eu tenho que sofrer? Sendo que é um negócio inevitável, eu não vou conseguir evitar, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer? Eu tenho medo de que amanheça, eu tenho medo de que anoiteça, e assim eu vivo, né, segurando, preso num conceito, num simbolismo de que é perigoso, de que não dá. Será que nós não temos os recursos necessários para lidar com cada situação da vida? Porque senão toda essa perfeição do universo de Deus cai por terra. Como é que ele me põe aqui, num lugar que eu vai ter uma agressividade, né? Que vai ter uma hostilidade comigo e eu não tenho defesas para isso? Como é que ele me joga no meio de uma natureza selvagem, em aspas, e não me dá todos os recursos? Vamos jogar isso bem para a natureza, né? Porque aí fica um simbolismo, né, dos bichos. Como é que eu jogo uma onça sem garra, sem presa, sem uma musculatura? Como é que caça? Como é que se defende? Eu falei há pouco tempo atrás aqui do coelho e da onça, né? Então, o coelhinho bonitinho, a onça mal. Não. A mesma proporção que a onça tem de pegar o coelho é a mesma proporção que o coelho tem de fugir da onça. Quem usar melhor os seus recursos ganha. A onça precisa comer, o coelho precisa fugir. Simples assim, porque o coelho não tem como enfrentar a onça. Mas toda onça pega o coelho? Não. O coelho tem as habilidades dele que se ele usar muito bem, ela não pega. E ela tem as habilidades dela que se ela usar muito bem, ela pega. Então ali cada um vai usar os seus recursos. A vida é assim, se você usar bem os seus recursos, você não tem dificuldade. Não existe esse negócio de dificuldade. Agora, a forma que você encara é que faz o negócio ficar difícil, complicado.
porque tem todo um simbolismo atrás. E a gente esquece dessa polaridade. Será, gente, que não existe mesmo? Eu vou reiterar porque o assunto hoje é vida e morte. Será mesmo que a morte é esse negócio tão ruim? Será que a morte, você veio aqui, faz algumas coisas e acabou, nunca mais, sumiu, extinguiu, aprendeu, não aprendeu, acabou, dançou? Qual é o sentido da vida? Para que é que eu venho aqui? Se eu venho aqui uma única vez. E eu quero que você fuja, vou bater nessa tecla hoje. Fuja dos conceitos religiosos, seja lá qual for, de crenças que você aprendeu, que ensinou, que te falaram. Eu quero que você traga algo novo na tua mente. Esqueça o espiritismo, o kardecismo, a umbanda, o catolicismo, né, o budismo. Não, eu não quero esses conceitos. Eu quero que você pense aí um pouquinho, se você tiver disposta ou ter essa capacidade de parar e falar, poxa, é mesmo, né? E não procure respostas. Talvez elas não cheguem da forma que você quer ou que você pensa. Simplesmente jogue para dentro isso. Será? E veja a resposta que vem do teu corpo, veja a resposta que vem na tua mente. É a partir daí que a gente começa a fazer as descobertas. O átomo ele sempre existiu, o homem só descobriu. E depois que descobriu, que tirou o cobertor, né, a coberta, o lençol que estava em cima dele, ele começou a descobrir como usar. Para que serve, para o que faz. O homem não sabe ainda nem um terço do que um átomo é capaz de fazer. Ele descobriu uma parte dele, do todo, mas ele não tem o todo. Dentro da medicina, eles não podem afirmar quanto dura cada órgão. A média das pessoas hoje, sei lá, 70 anos, tá? Média. Mas uma pessoa ela sempre morre de alguma coisa, mas as outras estão funcionando perfeitamente. Tanto é que hoje tem uma evolução muito grande, nós temos os transplantes. Aquilo bateu um coração no peito de alguém, aí pega, tira, põe no outro e bate por não sei quantos tempos mais. Um fígado, um rim, uma córnea. A gente não sabe quanto dura isso, mas por que que a carninha vai, né, estragando antes? Por que que a coluna vai estragando os ossos? Por que que vai, né, segurando tudo aquilo? Quanto tempo dura um ser humano? Será que só 70, 80? Sei, tem gente aí que tem 100, 113. Os mais velhos aí no mundo, 120. E tem uns que é 40, 30, 20, 10. Então tem uma polaridade, tem uma dualidade ali, que a gente ainda não sacou, que a gente ainda não entendeu. Então eu jogo isso para vocês, para que vocês saiam de qualquer conceito assim que é o certo e expanda a tua mente para uma coisa maior. Independente do que vai acreditar ou não, retire tudo que você acredita e tudo que você não acredita. Porque eu não sei se o que você acredita é verdadeiro. Mas eu também não sei se o que você não acredita também não é verdadeiro. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza. Todo mundo fala. Mas e a prova disso está dentro de cada um. Da forma com que você lida com isso. Da forma como você entende. Eu acabei de falar que a média é de 70 anos. Pô, mas tem gente que morre com 40. E aí? Ah, mas interrompeu antes, foi uma fatalidade, uma tragédia, não cuidou, não sei o que, ué. Mas e aí? O que que fez isso? Será que foi só isso mesmo? Porque eu conheço gente que vai pra balada e bebe e come errado e não dorme, faz e que tá aí até hoje. Cigarro faz mal. Conheço gente de 70 anos que fuma desde os 12 e não tem problema no pulmão. Não tem problema de garganta. Entendeu? Em compensação, conheço gente que é atleta, que, né, e cuidava da alimentação, saltava, dormia bem, comia bem, praticava exercício e morreu com 40. Então essas coisas, quando a gente aprende a ler o livro da vida, essas coisas começam a fazer a diferença. Então eu deixo para vocês aí uma boa reflexão, um bom estudo a vocês, um grande beijo e até
o nosso próximo áudio.